Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos! Sejam bem-vindos ao Evolução Diária de hoje. Hoje é quinta-feira, dia 16 de março de 2023. Nós estamos aqui para mais um Devocional Evolução Diária. Evolução Diária é o seu devocional para o seu desenvolvimento pessoal, pautado em princípios bíblicos. Nós estamos aqui durante toda essa semana trabalhando sobre o tema A Vida é Feita de Escolhas. Todas as nossas escolhas de hoje estão reverberando no nosso amanhã, sejam as boas escolhas ou as péssimas escolhas. Eu costumo dizer que as nossas escolhas, elas são como a lei da semeadura. Se você plantar o bem, você colhe o bem. Se você plantar o mal, você colhe o mal. Porém, se você nada plantar, nada colherá. Parece simples, né? Mas infelizmente muitas pessoas não conseguem entender isso. Tem muita gente que fica esperando pelo acaso. Não entende que a vida, ou melhor dizendo, que na vida, para ter sucesso, nós precisamos ser intencionais. E o que é ser intencional? Ser intencional é fazer as coisas sabendo o que se está fazendo. Ser intencional é saber que as nossas escolhas de hoje vão reverberar no nosso amanhã. Estamos usando como texto básico para os nossos estudos dessa semana o texto bíblico lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, que diz assim: Deus, Ele nos dá a oportunidade de escolhermos. Nós temos a possibilidade de escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. A instrução divina é para que possamos escolher a vida, para que nós e as nossas gerações futuras possam viver por muitos anos debaixo das bênçãos do Senhor. Esse texto bíblico, ele indica e deixa bem claro que Deus nos dá a oportunidade de escolher a vida que nós queremos viver, né? Que existem dois caminhos, e esses dois caminhos eles são bem definidos, que é o caminho da bênção ou da maldição, o caminho da vida ou o caminho da morte, tá? E a escolha sobre qual desses caminhos eu e você, nós vamos trilhar é a escolha nossa, única e exclusivamente nossa. Dada toda essa introdução, nós vamos lá ao nosso princípio de hoje. Hoje eu quero falar que as nossas escolhas, ou melhor dizendo, nós precisamos escolher acreditar naquilo que Deus liberou sobre as nossas vidas. Tem muita gente preferindo acreditar nas mentiras de Satanás do que na verdade de Deus. A Bíblia diz lá em Mateus 26, 41 assim, vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Em outras palavras, esse texto bíblico, ele está dizendo que todos nós nascemos debaixo de um propósito, e esse propósito é um propósito extremamente bem definido por Deus. O nosso espírito, né, que é aquilo que nos liga com Deus, já está pronto para viver esse propósito. Propósito, para quem não conhece, para quem não entende, é o mesmo que a sua missão aqui na Terra. Todos nós nascemos debaixo de uma missão já estabelecida por Deus. Porém, a nossa natureza carnal, a nossa carnalidade, está a todo momento nos desviando desse propósito, né? É por conta dessa natureza carnal que eu e você nós deixamos de ouvir a voz de Deus, que nós perdemos a nossa sensibilidade espiritual, e isso nos afasta, nos leva para bem longe do propósito de Deus para as nossas vidas. A vida, ela é marcada por escolhas e decisões. Acreditar nas palavras de Deus que foram liberadas sobre as nossas vidas é uma escolha exclusivamente nossa. Agora, olha só que interessante, quando você acredita no que Deus falou sobre você, você diminui a dor da sua realidade, e isso te dá força para que você possa continuar caminhando. Entenda isso em nome de Jesus. A sua realidade é temporária, seja ela qual for, mas a palavra de Deus sobre a sua vida é eterna. Anota essa frase, vai, em nome de Jesus. Eu vou repetir aqui para que você possa anotar. A sua realidade é temporária, mas a palavra de Deus sobre a sua vida, ela é eterna. Eu sempre gosto de compartilhar por aqui algumas experiências minhas. Eu gosto de compartilhar porque eu acredito que as nossas experiências, as nossas histórias, ela tem o poder muito forte de conectar com outras pessoas. Quando eu nasci debaixo de uma palavra profética. A palavra profética é essa que eu mesmo, durante muito tempo, de verdade, não conseguia acreditar. A minha mãe, ela estava grávida, e quando ela recebeu essa palavra profética de uma senhora que do nada apareceu para ela dentro do ônibus e disse assim: Senhora, esse menino, minha mãe nem sabia que era um menino que ela estava esperando. Esse menino que está na sua barriga, ele tem um propósito muito lindo de Deus sobre a vida dele, e ele vai ser uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus. Ele vai nascer para ser grande. Mesmo sendo o mais novo, olha só, primeiro ela disse que seria um menino, ela nem sabia, a minha mãe nem sabia, né, se era menino ou menina. Então ela falou, esse menino que está na sua barriga, ele nasceu para ser grande, tem um propósito de Deus sobre a vida dele, ele vai ser uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus, né? E ainda sendo o mais novo da casa, ele vai governar.
Olha só que coisa interessante. Deus mostrou para ela que seria um menino e que seria o mais novo da casa. E literalmente eu nasci assim de uma gravidez indesejada, pois minha mãe já tinha passado dos 40 anos, meu pai também. E quando eles descobriram, né, quando minha mãe descobriu que estava grávida, foi assim uma loucura. O meu pai em determinado momento pediu para que minha mãe abortasse, porque naquela época, né, uma mulher de 40 anos ficar grávida era uma vergonha, isso há 40 anos atrás, né, era muito complicado. E aí a minha mãe, ela chegou até ir numa clínica de aborto. Quando chegou na clínica, ela teve assim um choro, uma crise de choro, ela começou a chorar copiosamente. E a moça lá que estava atendendo na clínica falou: senhora, se a senhora não tem certeza do que vai fazer, não faça, vai embora. E pegou o ônibus para vir para casa e foi onde essa senhora entrou no ônibus e falou: esse menino nasceu para ser grande, né? Ele nasceu para governar, ele vai ser diferente. E isso me faz lembrar de um dos personagens bíblicos que eu mais gosto, né? Tem 2 personagens bíblicos assim que eu sou super fã. É José do Egito, o filho de Jacó, o filho mais novo que nasceu para governar. Uma história, a minha história é parecida com a história dele, uma coisa assim bem bacana. E também gosto muito de Davi, são 2 histórias bíblicas que eu me inspiro demais, né? A minha mãe, ela sempre se agarrou a essa palavra que ela recebeu naquele dia, que na verdade eu recebi, né? E ela acreditou literalmente na promessa de Deus. E ela sempre falava isso pra mim. Eu lembro que na minha infância inteira minha mãe falava: filho, você vai ser grande, filho, você vai ser uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus, você nasceu para ser grande, para governar. E assim, ela sempre repetia isso, né, colocando isso na minha cabeça. Agora, eu confesso para vocês que eu não consegui entender isso muito bem. Eu sempre fui um rapaz muito sonhador, muito sonhador. Porém, durante muito tempo eu sonhava, mas não realizava absolutamente nada. Para você ter uma ideia, um dos meus hobbies, assim, na infância, era ler aquela revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Eu tinha um desejo muito grande de ser empreendedor, de crescer, de poder ajudar minha família, de fazer algo relevante e tal. Mas eu nunca conseguia colocar nada em prática, né? E aí, em determinado momento da minha vida, eu resolvi acreditar mais nas minhas impossibilidades do que na palavra de Deus. Deus já tinha declarado uma palavra sobre a minha vida, mesmo antes de eu nascer, né? Mas ainda assim, eu decidi acreditar mais nas impossibilidades, né? Isso perdurou, né? Foi assim por muitos anos e muitos anos, vivendo debaixo das minhas próprias impossibilidades. A palavra havia sido liberada sobre a minha vida, mas por falta de conhecimento, por falta de fé, por falta de entendimento e muitas outras coisas mais, eu não conseguia de jeito nenhum acreditar na palavra que Deus tinha liberado sobre a minha vida. E eu confesso que durante um bom tempo eu me sentia um derrotado. Isso mesmo, durante um bom tempo eu me sentia um derrotado, um frustrado. Isso me causava uma tremenda dor emocional. Eu confesso que por muitas vezes eu até cheguei a questionar a minha própria existência. Muitas vezes eu falava para mim mesmo, né? Eu não presto para nada, eu nasci para ser um derrotado. Olha só que interessante, eu recebi uma palavra profética que nasceu para governar, nasceu para ser grande. E na minha mente eu falava comigo mesmo: as minhas impossibilidades não me deixam romper, eu não consigo, eu sonho demais, eu não consigo fazer nada. E dentro de mim eu era um derrotado, eu falava para mim mesmo que eu nasci para ser um derrotado. E enquanto eu pensava assim, né, nada mudou na minha vida, nada mudava. Certo dia, cansado da vida que eu estava levando, né, assistindo uma pregação na época por DVD, naquela época era por DVD. Eu lembro que quando eu me converti, eu ia até uma videolocadora perto da minha casa e todo sábado eu pegava 2, 3 DVDs. Aí o meu hobby passou a ser diferente, era assistir pregações, né? Eu ia para a igreja todo domingo à noite, mas eu gostava de ir no sábado assistir 1, 2, 3 pregações. E na época eu lembro que tinha lá os pregadores de Gideões, aquela conferência lá no sul do país, e eu ficava assistindo. E aí um dia eu assisti uma pregação que tocou muito forte no meu coração, né? Foi um pastor que estava passando por uma situação bem difícil e ele fez algo assim que me chamou muito a atenção, né? Ele consagrou a vida dele para Deus e falou: Senhor, eu já estou cansado, eu não sei mais o que fazer, por favor, muda a minha vida, faz alguma coisa diferente. E aquilo ficou falando muito ao meu coração. Aí passou um tempo, né? E aí quando parecia que nada mais assim na minha vida poderia acontecer de ruim, eu acabei perdendo a minha mãe. Minha mãe faleceu, né? E eu percebi que nada era tão ruim que não podia piorar. Alguns dias depois eu estava no meu trabalho e tão desanimado, eu falei assim para Deus, sabe? Eu lembro que eu entrei no banheiro e eu comecei a falar com Deus e eu falava assim: Deus, eu não sei mais o que fazer. A minha vida não vai para frente,
Eu acabei de perder um pilar muito importante na minha vida e eu não sei mais o que fazer. E ali eu fiquei naquela oração, chorando ali no banheiro por algum tempo. E ali naquela oração começou a vir algumas palavras à minha mente, né? E eu lembro que eu comecei a dizer assim, eu lembro dessa oração como se fosse hoje. E eu dizia assim, Deus, que seja feita a tua vontade sobre a minha vida. Se é isso que o Senhor tem para mim, eu aceito. Mas, por favor, me ajuda porque eu não tenho mais forças. E foi no meio daquele turbilhão que eu passei a me conectar mais com Deus. Foi depois daquela oração que eu comecei a andar mais ligado com Deus. Eu andava ligado com Deus o dia inteiro, eu falava com Deus no carro, em casa, no chuveiro, né? E sempre falava assim, Deus me dá força, Deus me dá força. Eu escolhi, eu confesso que num primeiro momento ainda eu não acreditava naquilo que Deus tinha declarado sobre a minha vida, né? Eu não tinha forças para acreditar, mas eu escolhi começar a me conectar mais com Deus. Eu comecei a me conectar com Deus e pedir a Ele, Deus me dá força, eu não consigo. Se é essa vida medíocre que eu tenho, eu estou abrindo meu coração para você. Se é essa vida medíocre que eu tenho para viver, é isso que eu vou viver, mas assim, me dá força. Eu sempre fui muito sonhador, eu sempre quis crescer, me desenvolver, as coisas não estão acontecendo. Já tem anos que a minha vida está desse jeito. Era praticamente assim, vendendo o almoço para comer na janta, limitado, dificuldade de pagar as contas, cartão de crédito. Tinha uma situação na minha vida que me deixava muito triste, que era não poder pagar IPVA do meu carro. Todo ano, quando chegava o IPVA do meu carro, que eu ia olhar para aquele IPVA, eu chorava, eu falava assim, Deus, como pode? Eu não consigo pagar o IPVA de um carro, que vida difícil e tal, né? Então era assim, era uma vida limitada, né? E tudo isso eu acredito que aconteceu na minha vida porque eu escolhi não acreditar naquilo que Deus já tinha liberado sobre a minha vida. Eu decidi viver pela minha própria impossibilidade, né? Sonhava, não realizava, não conseguia entender e colocar Deus em primeiro lugar. Mateus 6,33 diz, né, que nós precisamos colocar o reino como prioridade nas nossas vidas. Eu não tinha entendimento para isso, né? As coisas não estavam acontecendo. E aí quando eu comecei a colocar Deus na minha vida, quando eu comecei a falar com Deus, né, de uma forma surpreendente, as coisas começaram a acontecer, né? Eu comecei meu ministério, a minha empresa estava a todo vapor. Aí nessa época eu já estava empreendendo, as minhas filhas crescendo saudáveis, até meu casamento, que era um grande desafio, começou a andar para frente. E ali eu entendi que não tinha outra escolha. A boa escolha da minha vida foi acreditar, mesmo que de uma maneira, digamos, forçada pelas dificuldades e circunstâncias. Eu decidi ali acreditar na palavra que Deus tinha liberado sobre a minha vida. E eu comecei a declarar aquela palavra, né? Deus me chamou para ser grande, Deus tem um propósito na minha vida. E mesmo com todas as dificuldades do dia a dia ali, com a realidade do presente, não indicando para aquilo, eu decidi me conectar com aquilo que Deus tinha para minha vida. Eu decidi me conectar com a palavra profética, eu decidi me conectar com a minha missão de vida, né? Agora, olha só que interessante, tudo isso poderia ter sido muito diferente se eu tivesse acreditado, sem duvidar, na palavra que Deus havia liberado sobre a minha vida, né? Foi justamente toda essa situação que eu entendi que a nossa realidade é temporária, mas que a palavra de Deus é eterna. A nossa realidade ela é temporária, seja ela boa ou ruim, então a gente tem que aproveitar cada dia como se fosse o último. Essa é a grande verdade, a gente tem que viver o ordinário como se fosse extraordinário. Tem muita gente que acha que está tudo bem, gente, está tudo bem hoje, vive como se fosse o último dia da sua vida, viva, né, contemple, ame as pessoas que estão próximas a você, viva com alegria, sabe? Não importa se hoje a minha situação financeira não está boa, pastor, e sabe, tenta melhorar, entenda que essa sua realidade ela não vai durar para sempre, ela é temporária, mas a palavra de Deus é eterna sobre a sua vida. Entenda isso. O seu futuro, ele está nas suas escolhas diárias. O seu futuro depende da sua transformação de hoje. Eu vou ter que repetir isso aqui para você anotar em nome de Jesus, tá bom? É importante que você esteja com caneta e papel na mão para você ir anotando tudo. O seu futuro está nas suas escolhas diárias. Ou seja, são as suas escolhas de hoje que vão moldar o seu futuro. É as suas escolhas de hoje que vai definir o seu futuro. E o seu futuro depende da sua transformação de agora. Tá? Talvez você tenha vivido uma vida totalmente desproporcional àquilo que Deus chamou para viver. E tem muita gente que sabe disso. Tem muita gente que tem um chamado,
sabe do chamado, conhece o chamado, mas ainda assim prefere viver uma vida totalmente, né, disfuncional, uma vida diferente daquilo que Deus chamou para viver. Então, a partir de hoje, em nome de Jesus, comece a se preparar para o seu futuro, comece a viver a sua missão, comece a viver o seu propósito, tá? Ó, anota mais uma frase aí, vai. Em nome de Jesus, pare de reclamar e busque transformar. Essa frase, ela mexe muito comigo, porque durante um tempo da minha vida eu fui um verdadeiro reclamão. Eu reclamava de tudo. Nada na minha vida dava certo, porque eu reclamava. A gente precisa entender que a nossa palavra tem poder. Enquanto mais a gente reclama, mais a gente atrai coisas ruins para as nossas vidas. Ah, meu casamento não dá certo. Ah, eu sou um infeliz, casei com a pessoa errada, e fica reclamando. Em vez de você profetizar algo ali sobre o seu marido, sobre a sua esposa, querer mudar a circunstância, você fica reclamando, e isso só atrai maldição e coisas ruins. Então, para de reclamar, em nome de Jesus, e busque viver uma verdadeira transformação na sua vida. Deixa eu citar um exemplo bem clássico aqui da metamorfose. Uma lagarta, ela não reclama do casulo. Ela foi criada para passar pelo casulo. E é interessante que lá em casa esses dias, entrou algumas lagartas, né? E aí teve uma lagarta que ela foi pro cantinho da parede, bem no rodapé, e ela começou a criar um casulo, né? E ela formou um casulo. E eu deixei lá, eu preservei. Passados alguns dias, cadê a lagarta? Cadê o casulo? Ficou lá o casulo aberto, né? E aí eu desci pro andar de baixo, e na hora que eu fui tomar café, eu vejo uma borboleta querendo sair pela porta principal. Eu abri, a borboleta saiu, né? Então assim, ó, lagarta, para se tornar borboleta, ela precisa passar pelo casulo, tá? Agora, até um bichinho, né? Ele entende o processo, porque olha só, o casulo representa processo, né? O ser humano reclama muito do processo. Por quê? Porque ele não entende o processo. Ele não entende que o processo faz parte do crescimento. Então, passar pelo processo, muitas vezes, é fundamental, né? Entre a palavra que Deus declara para a tua vida e o cumprimento dessa palavra, tem o processo, tem o meio do caminho. Passar pelo processo é fundamental. Talvez você esteja passando por algum processo na sua vida e não entende. E na verdade nem gostaria de estar passando. Talvez esteja reclamando aí, ai Deus, por que tudo isso? Por que as coisas não acontecem? Minha vida não vai para frente. Tenha calma. Eu vou te falar mais uma vez, a sua realidade é temporária, mas a palavra que foi liberada por Deus para a sua vida, ela dura para sempre. Tome decisões e faça escolhas que vão de encontro à palavra de Deus para a tua vida. Se esforce para que no processo da vida você possa evoluir. Faça pequenos esforços todos os dias. Lembra do que eu sempre falo? Você que já me conhece, você que é da Evo, eu sempre falo isso, entenda isso. Pequenos esforços no presente promovem grandes resultados no futuro. Nós estamos entrando num tempo, numa era onde as coisas vão começar a acontecer sobre a sua vida através da sabedoria que você vai adquirir na palavra de Deus. Se esforce a cada dia para aprender mais, busque mais. O seu esforço diário não será em vão. Acredite na palavra que Deus declarou sobre a sua vida. Se você me disser assim, mas pastor, eu não tenho nenhuma palavra sobre a minha vida, então eu vou declarar hoje algo de Deus para a tua vida. A partir de hoje você viverá um tempo novo na sua vida. Você terá para emprestar e não vai mais precisar pedir emprestado. Aonde você colocar suas mãos, você vai prosperar. Por onde você passar, será conhecido como um grande homem, como uma grande mulher de Deus. Nada poderá impedir os planos de Deus para a tua vida em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra para a sua vida. Se você acredita nisso, então digita aí agora nas mensagens. Eu creio e tomo posse dessa palavra. Faz isso aí agora, porque isso é profético, tá bom? Escolha acreditar nas verdades de Deus e não nas mentiras de Satanás sobre a sua vida. Deixa eu te dar uma tarefa profética para hoje. Faz um print aí da tela e quando finalizar aqui a nossa ministração, você vai lá na sua rede social e vai fazer um stories com um print da tela escrevendo assim: eu escolhi acreditar naquilo que Deus liberou sobre a minha vida. Me marca no Instagram, me marca no Facebook, eu vou repostar. Isso é profético em nome de Jesus, tá bem? Esse post será profético, tá certo? Glória a Deus. Se você crê, você faz. Se você não crê, não faz, tá tudo certo. Mas eu quero te dizer, isso é profético. Faz aí um print da tela e escreve lá em nome de Jesus. Eu escolhi acreditar naquilo que Deus liberou sobre a minha vida. Que Deus te abençoe, queridos. Essa foi a mensagem de hoje. Se você gostou, curte, comenta, compartilhe. E eu te espero aqui novamente amanhã às 7h40 para a continuação dessa mensagem. Tá? Que Deus te abençoe, te desejo saúde, paz e prosperidade.